Beleza. Então vamos dar início à nossa conversa. Eu sou Pedro Pimentel, sou professor de História e o nosso convidado de hoje para essa nossa live entrevista do Coletivo Utopia Brasileira é o meu camarada e amigo de longa data, David Gomes. David Gomes, mais conhecido para os íntimos como Derê, é historiador, militante antirracista e colunista da Agência de Notícias da Favela, além de dirigente das Brigadas Populares. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre as lutas das populações mais vulneráveis, especialmente as das favelas e das ocupações urbanas, né? Uma luta que o Derê tem vasta experiência e toca há algum tempo já, né? E a relação com o impacto que a pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, tem causado tanto na vida dessas pessoas, quanto na vida cotidiana, quanto também na forma de organização e de luta pelas suas demandas mais imediatas, né? Bem-vindo, meu amigo e camarada Derê. Seja muito bem-vindo. Fala, Pedro. Agradecer aí o convite do coletivo, né, Utopia Brasileira. Acho que é muito importante a gente estar debatendo os efeitos, principalmente os efeitos econômicos dessa pandemia na vida dos mais pobres, na vida dos moradores de favela, dos moradores de ocupação, da população negra. Enfim, acho que é um debate importantíssimo e prazer estar aqui, né? Doutor Pedro agora, né? Como falou, amigo aí de longa data, que agora terminou o doutorado. Estamos aí para tocar essa conversa. Show, meu camarada. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente queria que você contasse um pouco, para quem está assistindo, a experiência de luta e de organização das Brigadas Populares, que é a organização que você faz parte, na luta por moradia e por reforma urbana, né? Em resumo, quais seriam as causas de um déficit habitacional tão grande que a gente vê em nosso país e como que a organização popular tem enfrentado essa realidade? Bom, um breve histórico, né, para quem não conhece. As Brigadas Populares se consolidou enquanto uma organização nacional no Brasil a partir de 2011, né, no processo de fusão. É uma organização política brasileira que tem a atuação em diversas áreas, né? Temos uma frente de mulheres, uma frente de juventude, temos uma frente antiprisional, tocamos uma luta sindical, né, junto à Intersindical, Central da Classe Trabalhadora, e temos aí como principal área de atuação a luta por uma reforma urbana, né? Essa experiência das brigadas de luta por reforma urbana, ela começa muito forte em Minas Gerais, né, com algumas ocupações que não foram à frente, né, que infelizmente sofreram um processo de despejo, né, até que a gente conseguiu organizar uma grande ocupação, né, numa região muito valorizada de Belo Horizonte, que foi a ocupação da Andara, né, que recentemente aí completou 10 anos de existência. Então, foi o nosso principal trabalho, nossa principal ocupação, né? Completou 10 anos, hoje é um bairro consolidado, é um bairro que ganhou diversos prêmios de arquitetura, né? Porque teve um plano diretor construído numa grande parceria, né, das brigadas, os moradores da ocupação da Andara e a universidade, né? Então a gente também aí sempre está nessa luta de uma universidade pública referenciada e que tenha aí seus projetos de extensão, né, que consigam chegar à população mais pobre, mais vulnerável. Então a Dandara, o plano diretor da Dandara foi fruto desse projeto. Então, desde que nesses 10 anos aí da Dandara, as Brigadas Populares, a gente se nacionalizou, né? Tivemos outras experiências bem-sucedidas de ocupação urbana fora de Minas Gerais, né? No Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, enfim. E aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 2, 3 anos também,
tivemos sucesso em construir algumas ocupações, né? A primeira entrou aí o nosso vereador Leonel Brizola, tá mandando uma saudação aí. Mandar um abraço pro Brizolinha também. Tivemos a ocupação Povo Sem Medo, lá na Pavuna, foi a primeira, né? Depois tivemos a ocupação Vila Canaã, São Januário, lá na Barreira do Vasco. Estamos ajudando 2 ocupações no centro da cidade, ocupação Moisés na Lapa e ocupação Gamboa, ali na região da cidade do Samba, né? E hoje, aqui no Rio de Janeiro também, estamos tocando um projeto de educação popular na favela da Rocinha, que é o pré-vestibular Só Cria, né? Então, essa é mais ou menos a luta que as brigadas tocam. E aí, falando um pouco da luta pela reforma urbana, né, que foi a sua pergunta, né? Em primeiro lugar, acho que a gente precisa definir o que é o déficit habitacional, principalmente para quem está assistindo e não tem muita familiaridade, né? Bom, o déficit habitacional ele é calculado de 2 formas, né? Uma forma qualitativa e uma forma quantitativa, né? A forma qualitativa de cálculo do déficit habitacional, ele se dá a partir da verificação de imóveis que precisam passar por reformas, né? Que a gente chama de requalificação desses imóveis. Então, são prédios muito antigos, residências em área de risco, residências sem saneamento, né? E o outro ponto é o ponto mais quantitativo, que é objetivamente quantas moradias precisam ser construídas, ou seja, para pessoas que não têm casa, né? Então, é dessa forma que é calculado o déficit habitacional. E essa segunda forma, a forma quantitativa, ele leva alguns pontos em consideração, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o déficit habitacional no Rio de Janeiro, em alguns pontos, esse déficit ele caiu, em outros ele aumentou, né? Então, por exemplo, coabitação, né? Coabitação é quando a família cresce, né? Então você tem ali um filho ou uma filha que constitui a sua própria família, mas não tem condições de ir para uma outra unidade habitacional e acaba vivendo ali na mesma unidade habitacional dos seus pais, né? Isso é o que é chamado coabitação. A coabitação é o que mais cresceu, né, dentro desse universo de déficit habitacional no Rio de Janeiro nos últimos anos. Agora, um ponto fundamental, né, para entender o déficit habitacional nos últimos tempos no Brasil, mas principalmente nas grandes cidades. Nós passamos por momentos de grande investimento público, né, a Minha Casa Minha Vida, PAC, muitas unidades habitacionais sendo construídas, investimento por conta dos mega eventos, Copa, Olimpíada, Jornada Mundial da Juventude. E aí, às vezes, muitas pessoas ficam se perguntando e ficam muito na dúvida. Olha, se teve esse investimento público por parte do Estado brasileiro, né? Se as empreiteiras tiveram grande financiamento por conta do BNDES, das obras do PAC, e se teve o Minha Casa Minha Vida com milhões de unidades habitacionais sendo construídas, como que ao mesmo tempo o déficit habitacional não caiu, né? Ele se estagnou, e em alguns momentos ele até aumentou, né? Eu acho que isso reflete, né, um modelo de cidade que foi colocado em prática durante esses investimentos, durante esse período dos mega eventos. Com o financiamento do BNDES, né, e o financiamento do PAC, as empreiteiras se tornaram muito mais poderosas do que elas já eram, né? Muitos estudos de historiadores mostram como as empreiteiras, principalmente as 5, 6 maiores empreiteiras do país, Odebrecht, OAS, Camargo Correia, enfim, entre outras, cresceram durante o período da ditadura militar
mas elas se fortaleceram e se internacionalizaram durante os governos do PT. E aí, com esses recursos públicos que eles tiveram acesso, eles começaram a investir na compra de terras também. Então, elas deixaram de ser meras construtoras e passaram a ser também grandes proprietários de terra. E com isso, essas empreiteiras tinham na mão a faca e o queijo da política habitacional brasileira. Então, elas passaram a definir qual seria a política habitacional brasileira e como ela seria executada, condicionando aos seus próprios interesses particulares. Então, foram essas empreiteiras que definiram, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, onde essas unidades habitacionais seriam construídas, né? Que a gente viu que o Minha Casa Minha Vida foi um projeto que foi construção de unidades habitacionais muito longe das regiões centrais das grandes cidades, porque essas terras nas regiões centrais mais valorizadas, essas empreiteiras, elas destinaram, obviamente, para empreendimentos onde elas teriam uma margem de lucro muito maior, como shoppings, até grandes empreendimentos, mesmo na área habitacional, mas que não atingiram a população que compõe esse déficit habitacional. Em Minas Gerais, nós tivemos um caso, um dos maiores casos de conflito fundiário da América Latina, são as ocupações da região da Isidora. A Rosa Leão, Esperança e Vitória. São três ocupações, um total de mais de 8 mil famílias, né? Contando aí que essas famílias de ocupação geralmente têm em média 3, 4 pessoas. Então, são dezenas de milhares de pessoas que ocuparam um terreno que é justamente, né, nesses moldes que eu estou colocando. Era um grande terreno que seria construído um shopping, né, e, como contrapartida, as empreiteiras construiriam unidades habitacionais. O que não foi dito é que apenas menos de 3% da área de construção desse terreno seria para unidades habitacionais. E os outros 97% para grandes empreendimentos, shoppings, enfim. Então, isso mostra bem esse conflito. Se pegar, por exemplo, eu anotei aqui, pegar, por exemplo, as famílias que compõem o déficit habitacional brasileiro. 90% das famílias que compõem o déficit habitacional brasileiro são famílias que têm uma renda entre 0 e 3 salários mínimos. Sendo que o Minha Casa Minha Vida foi construído para essa população, apenas 40% das unidades habitacionais foram para pessoas de renda entre 0 e 3 salários mínimos. Então, e as outras 60% foram para famílias com mais de 3 salários mínimos, que compõem apenas 10% do déficit habitacional brasileiro. Então, isso foi uma política econômica definida pelas empreiteiras e que começaram a deter aí as terras e, ao mesmo tempo, o financiamento para a construção. Então, esse é mais ou menos um panorama do déficit habitacional brasileiro, como ele surge, como ele se desenvolve e quais são os atores que influenciam, que têm influência sobre ele. Perfeito, meu camarada. Já que você destacou, fez questão de fazer menção ao término do meu doutorado, também fazer menção que você está fazendo mestrado no IPUR, né? Lá no FRJ, exatamente estudando essa questão. Seu vídeo está travado, não sei se é você que está travado ou se é a minha conexão aqui. É aí. É aí. É aqui? É aí. Tá. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Mas o seu vídeo está travado. Mas eu estou te ouvindo. É porque para mim o seu vídeo está travado também. Mas vamos adiante. O camarada faz mestrado lá no IPUR, né? Exatamente estudando essa questão do conflito fundiário nas cidades, nas grandes cidades, especialmente no Rio de Janeiro. Meu camarada, a segunda questão que eu queria trazer para você já trouxe assim, o panorama desses atores que causam esse conflito, né? Evidentemente, de um lado, o grande capital e do outro, as populações mais pauperizadas por esse
essa luta social. E eu queria que você pudesse detalhar um pouco mais para a gente o perfil econômico dessa galera e também, pelo que me consta, né, pelo que me parece, eu já tive a oportunidade de ver, de presenciar algumas dessas ocupações que as brigadas ajudam a organizar. A maioria são trabalhadores negros e negras informais, certo? Queria que você pudesse dar um pouco mais de detalhamento sobre isso e qual é a relação disso com esse conflito, né? Por que são os trabalhadores e as trabalhadoras negros e negras que são as vítimas desse grande déficit habitacional? Antes de responder essa, só vou voltar na anterior, que você tinha perguntado sobre a questão dos movimentos, né? E eu acabei não respondendo. Como que os movimentos atuam nessa questão do déficit e tudo mais. E aí eu já emendo nessa outra questão. Beleza. Eu acho que, bom, os movimentos eles têm duas formas de atuar, né? Uma é fazendo ação direta, que são as ocupações urbanas, né? E aí vários movimentos de moradia, várias organizações têm sua própria política, né? Nós das brigadas nós geralmente ocupamos para ficar. Então são ocupações em terrenos, né? Que não cumprem a sua função social, que geralmente o antigo proprietário não consegue provar de fato a propriedade do terreno, tem diversas dívidas, enfim. Então, a ação direta é um elemento fundamental na atuação dos movimentos de moradia. E o outro é atuar na luta institucional, né, pautando recursos para construção de unidades habitacionais e não só, né? Porque quando a gente fala em reforma urbana, as pessoas pensam muito, obviamente, na questão da moradia, né? Mas a reforma urbana é muito mais que isso. Só para dar um exemplo, a gente acabou de ver no Rio de Janeiro, hoje não se fala muito por conta da questão da Covid, mas a gente pôde observar a questão da água, né, da geosmina, enfim, uma crise hídrica muito, muito intensa, que tem a ver com esse debate da reforma urbana, porque a questão de uma parte da infecção que deu lá foi por conta de um crescimento urbano, né, sem nenhum tipo de planejamento estratégico do poder público, né, e o que causou essa questão da contaminação da água, né. Então a reforma urbana tem a ver também com água, com saneamento, enfim, com tudo isso. E aí a questão da luta institucional é essa luta por recursos. Há muitos anos, né, o movimento de moradia vem pautando recursos para a reforma urbana, né? E uma grande vitória do movimento de moradia foram os fundos, né, os fundos para habitação de interesse social, Fundo Nacional e os fundos estaduais, o FEIS. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro, eu estava com todos esses dados, mas acabou que a minha pasta ficou presa lá no trabalho, fechou, né, por conta do Covid, e está tudo lá. Mas, pelos cálculos que nós fizemos, movimentos de moradia, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele deve mais de 1,6 bilhões de reais para a construção de unidades habitacionais, que são recursos desse FEIS, desse Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que deveria ser utilizado na construção, né, dessas unidades habitacionais e que foram desviados ou para outros fins, né, ou para o bolso, né, da quadrilha do PMDB que foi presa. Né? Então, aí o Sérgio Cabral, o Albertassi, Paulo Melo, toda essa turma da Alerj, né? Que faziam parte da base do governo. Então, se pegar aí nos últimos anos, né, 1,6 bilhão de reais. Então, a gente está travando uma luta muito grande para que esses recursos eles sejam alocados em habitação de interesse social. E o mais importante, porque uma das vitórias foi que o fundo ele veio acompanhado,
né, de um conselho que deveria ser formado pela sociedade civil organizada, né, em parceria, obviamente, com o governo. Então, seria ali meio a meio o governo com os movimentos sociais, definindo as prioridades para onde esses recursos, né, deveriam ser alocados. Então, os últimos governos não alocaram, e esse governo atual, do Witzel, ele alocou uma parte desses recursos, mas sem nunca ter convocado nenhuma reunião do Conselho, sem ter nenhuma ingerência da sociedade civil sobre como, quando e aonde esses recursos seriam alocados. Então, nós estamos travando essa batalha. Nós fizemos, no ano passado, uma enorme audiência pública na Alerj, convocada pelos mandatos de esquerda mais combativos, da deputada Renata Souza, de outros deputados do PSOL e do PT. Fizemos uma grande audiência pública, onde foram mais de 10 ônibus de movimentos de moradia, mais de 15 movimentos de moradia do Rio de Janeiro unificados. Organizamos essa audiência pública, escrevemos uma carta com diversas recomendações que ajudariam a combater esse déficit habitacional aqui no Rio de Janeiro. Então, fizemos, o resultado dessa audiência pública foi encaminhado para o governador, conseguimos uma ou duas reuniões com o antigo subsecretário de habitação, que agora já foi cortado, né? E continuamos nessa batalha para que os recursos do fundo estadual sejam alocados em habitação e não sejam alocados ao bel prazer. Sofremos uma derrota, né, nessa luta, que foi na discussão da aprovação ou não das contas do Pezão, né, que foi feita na Alerj. Nós conseguimos, inclusive, recomendação do Ministério Público que as contas do governador fossem reprovadas pela não aplicação do FEIS, né? E aí o Witzel, com medo de que as suas próprias contas fossem reprovadas, mesmo, né? Porque ele também não está aplicando, ele mobilizou a sua base na Alerj para, veja só, aprovar as contas do Pezão para que não recaia sobre o próprio Witzel esse mesmo método de análise, né? Então, para alterar o método de análise das contas públicas do Estado, ele acabou aprovando, aí, botando a sua base na Alerj para aprovar as contas do Pezão, né? Que foi uma grande derrota, porque muda o entendimento sobre a aplicação dos fundos. E agora ele sucessivamente tenta, né, acabar com os fundos, porque o FEIS é só um, tem vários fundos, né, que visam combater a pobreza, a situação dos moradores de favela, né? O FEIS é um deles, e agora o governo, além de não aplicar, tenta acabar com esses fundos. Então, que o FEIS seja aplicado e que o conselho seja convocado. Bom, essa é mais ou menos a luta que os movimentos de moradia tocam, né, tanto no âmbito da ação direta quanto no âmbito institucional, para mitigar essa questão do déficit habitacional. Agora, sobre a questão que você perguntou, né, do perfil. Qual foi? Do perfil socioeconômico. Sim. É isso. Nós, nas ocupações urbanas, o perfil é majoritariamente de pessoas negras, né, e de mulheres negras, né? Nós temos aí nas ocupações as lideranças, quem sempre faz parte da coordenação das ocupações, quem está na linha de frente, sempre são as mulheres negras majoritariamente, né? Então, esse é o perfil, e muitos trabalhadores informais, camelôs, e muitos trabalhadores pedreiros, né? Então, aí, trabalhadores informais. Os homens geralmente são pedreiros e as mulheres geralmente ou são camelô ou são diaristas, né? E os homens também ou são pedreiros ou são camelôs. Então, nossa base social, basicamente, são de homens e mulheres negros, mais mulheres negras, trabalhadores informais. E, geralmente são famílias aí de composição de 4 pessoas, 5 pessoas,
são famílias grandes, né? E por isso essa questão da coabitação está muito presente nas nossas ocupações. Se pegar um dado, né, daqui a pouco a gente vai entrar na questão do Covid, né, mas tem a ver com essa questão do perfil. Você pode ver que a maioria dos infectados pelo Covid são pessoas brancas, né? Mas a maioria das mortes são de pessoas negras. Acho que isso é um elemento, né, para gente trazer. Sim, Mas é isso. Dere, antes de passar então para essa questão do Covid, quando você falou na primeira pergunta, você falou sobre a coabitação, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu acho que vale a pena você esticar mais um pouco o debate, da relação entre a construção das favelas, né, historicamente a disseminação das favelas, e a coabitação no interior das favelas, que levaria também a luta pela reforma urbana nesses outros espaços que não são necessariamente espaços já construídos, por exemplo, como é o caso como é o caso histórico das favelas, né? A ocupação de morros, né? No centro, enfim, na zona sul do Rio de Janeiro, e que depois tomou proporções para toda a região metropolitana da cidade. Mas eu queria que, se você tiver algum dado, alguma análise sobre isso, como que essa questão da coabitação também acontece dentro das favelas. Assim, eu não tenho os dados específicos da favela, mas o estudo que a gente fez, a gente levantou que hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, capital, mais, né, Niterói, São Gonçalo, Caxias, enfim, o déficit habitacional hoje já está em mais de 400 mil moradias. Esse é um número que a gente chegou, né? Número total de construções, né? Não fiz esse estudo, mas de cabeça a gente poderia facilmente relacionar esse número à questão da coabitação, principalmente nas favelas. Hoje, 1/3 da cidade do Rio de Janeiro mora em favela, né? As favelas são regiões megapopulosas, né? Então, a própria criação, né? E você vê que as favelas elas estão sempre se expandindo, né? Seja horizontalmente ou verticalmente. É o chamado puxadinho, que todo mundo conhece. Como é que surge o puxadinho? O puxadinho ele é uma resposta da população favelada ao problema da coabitação. Então, se você tem uma família e essa família vira duas, você constrói um andar de cima. Se tiver espaço, constrói para o lado. E aí você abriga essas duas famílias, né? Isso a gente vê muito nas ocupações das brigadas de São Cristóvão e da Pavuna, que são ocupações perto de comunidade. Então, assim, porque as pessoas acabam fazendo... E essas ocupações também são respostas a essa questão da coabitação. Porque as pessoas optam por ocupar. Vamos dizer, porque uma pessoa faz a opção de ocupar um terreno na Pavuna, lá na FICAP, e não no centro da cidade, né? Porque a família toda dela está ali, né? Ela tem laços culturais, históricos, raízes com aquela comunidade. Então, a família dela cresceu de tal forma, né, que o puxadinho não foi mais o suficiente para abrigar, né? E aí, nessa situação de crise econômica, onde as pessoas, milhões de brasileiros todo mês escolhem pagar o aluguel, botar comida na mesa, essas pessoas decidem ocupar. Então, a história da favela, toda a favela foi uma ocupação urbana. Então, a história das ocupações está entrelaçada com a história das favelas. Então, meu amigo, a próxima questão liga diretamente ao problema da pandemia e a realidade disso, né? Nas ocupações e nas favelas, enfim, e a experiência que vocês têm. Na última live que a gente fez com o camarada Felipe dos Anjos, que é secretário da FAFERJ, né? Da Federação de Associações de Bairro e Favelas, e aí ele falou uma frase que eu achei muito interessante, né? Que
que as pessoas estão lidando com a situação com um extremo heroísmo, mas que ele trocaria todo esse heroísmo por uma ação digna do Estado, né? Eu achei isso muito interessante e é a partir daí que eu queria perguntar a você, né? O auxílio emergencial é um auxílio que não chega a... passa um pouco da metade do salário mínimo oficialmente declarado pela União, né? Pelo orçamento público anual, e que a gente sabe que vem sofrendo cortes, né? O salário mínimo em relação ao salário que o Diese aponta já é 25%. Né? O salário que o Diese diz deveria ser R$ 4.300, a gente tem um salário de R$ 1.040, se não me engano. E esse auxílio emergencial é de R$ 600. Né? Então, a gente tem daquilo que seria necessário para, se não me engano, uma pessoa viver, o salário mínimo, não sei nem se do Diese para uma família, se conta para uma família com um filho, enfim, mas aquilo que seria, vamos botar aqui, aquilo que seria digno para uma pessoa viver, o auxílio emergencial corresponde a 15% disso, né? E não está dando conta. O que a gente vê são as pessoas na rua, né? Uma fila imensa para que essas pessoas possam sacar. As pessoas têm que provar que estão vivas, né? Em primeiro lugar, regularizar a CPF de isenção de imposto de renda que não tem renda para declarar, enfim. Então, fez aquilo que era para evitar o contato. A gente tem filas diárias, quilométricas, nas agências da Caixa Econômica Federal. Então, eu queria, a partir dessa situação trágica que eu narrei, né, que você contasse para a gente como que as ocupações que já vivem no limite da vulnerabilidade, né, qual é a experiência do momento, que as brigadas populares, outros movimentos de moradia, como é que essas organizações têm enfrentado a pandemia e o auxílio emergencial, enfim, como tem enfrentado o Estado burguês. Antes de entrar nisso, eu vou só complementar o que você falou para mostrar que, na verdade, a situação é muito pior, né? Eu acho que antes de a gente fazer uma análise sobre esses R$ 600, eu acho que a gente tem que, para entender a real situação desses moradores de favela, acho que a gente tem que ter um panorama, e eu acho que essa questão da pandemia acabou escanteando isso, de como que estava a situação da classe trabalhadora antes da pandemia. Acho que isso é fundamental para a gente entender, e eu separei alguns dados aqui para falar. 10,4 milhões de brasileiros, 5% da população do Brasil, vivia com R$ 51 mensais. 104 milhões de pessoas no Brasil têm renda de R$ 413 mensais. Né? Nós temos, batemos agora uma marca de 13 milhões de pessoas desempregadas. Isso é maior que a população de Portugal, quase a população do Chile. Falei Portugal, mas que é um país da Europa, mas é mais que a população de muitos países pelo mundo. Se a gente contar a situação dos desempregados, mais informais, mais desalentados, nós temos um número muito maior do que os trabalhadores formais, com carteira assinada com direitos. Nós saímos de um período de grandes retrocessos para a classe trabalhadora. A PEC do teto de gastos, que não se fala mais. Reforma trabalhista. Acabamos de passar para a destruição da Previdência. Então, a situação da classe trabalhadora, né, é devastadora. Então, esses R$ 600, por mais que não seja ideal, que a gente quisesse, se a gente for pegar, é mais do que metade da população brasileira tem à sua disposição para viver, né? E tudo isso, todas essas medidas, são medidas, né, de um fanatismo ideológico vendido para a nossa população como ciência exata, né? Então, acho que isso também é muito importante a gente falar, porque eles sempre colocam que a esquerda é ideológica e que eles são os técnicos, né? Quando, na verdade, eles não passam de fanáticos ideológicos ultraliberais, né? Então, a situação da economia sempre vai melhorar.
Vamos fazer a PEC do teto de gastos, que a situação vai melhorar. Vamos fazer reforma trabalhista, que a situação vai melhorar. Vamos fazer reforma da Previdência, que a situação vai melhorar. A classe trabalhadora está cansada de ser enganada. E aí eu entendo muito bem o que o Felipe falou, né? O nosso povo, o brasileiro é um povo heróico, que está indo para a rua, né? Que está encarando... Ô, Helena, que está encarando, né, uma possibilidade real de morte, uma possibilidade real de morte para conseguir sobreviver, por culpa desses fanáticos ideológicos ultraliberais, como Paulo Guedes, enfim, e tantos outros que já passaram por esse cargo. Então a situação da classe trabalhadora é desalentadora, né? E aí, para piorar, né, nessa queda de braço do Bolsonaro com os governadores, o presidente fez de tudo, né, para sufocar a quarentena, para sufocar o isolamento social e brincando com a vida das pessoas, né? Porque nenhum país do mundo vai conseguir fazer um isolamento social sem que tenha uma política econômica que permita que as pessoas fiquem em casa. Então, ficar em casa durante a pandemia tem que ser um direito da população. É um direito que a população ainda não conseguiu conquistar. E, ao que tudo indica, o Bolsonaro vai sair vitorioso dessa queda de braços com os governadores. Os governadores já estão afrouxando o isolamento social, onde houve de fato. Porque o que a gente observou aqui no Rio de Janeiro é que o centro, né, e grande parte da Zona Sul parou, mas a Zona Oeste, por exemplo, não parou em nenhum momento. As favelas, algumas pararam, mas pouca coisa. Mas a verdade é que na Zona Norte, na Zona Oeste, não houve isolamento social de fato, né? Então, porque as pessoas tinham que optar de se arriscar, né, sair e pegar o corona ou ficar em casa e passar fome. Essa foi a opção que o presidente deixou para a nossa população. E aí é importante sempre dizer que salvar a economia e salvar o emprego é uma força polêmica de fanáticos ideológicos que querem jogar a população à sua própria sorte, né? Então, essa é a situação. E aí, como que a gente tem feito para poder lidar com isso tudo? Né? A gente tem apelado aí para a solidariedade de classe, né? Então, a gente tem acionado muitas figuras públicas, parlamentares, sindicatos, advogados populares, todo mundo que a gente sabe que tem condições de contribuir. Temos arrecadado recursos para distribuir cestas básicas nos territórios onde nós atuamos. Então, até pedir aí para quem estiver assistindo, para quem assistir depois, entra lá nas redes sociais das Brigadas Populares, né, para ver nossas ações. Tem um vídeo bem bacana da primeira rodada de cestas básicas que a gente entregou. Foi um caminhão cheio de cestas básicas que a gente entregou e que não deu nem para, vamos botar assim, 20% das famílias que nós organizamos diretamente. Fora as dezenas de pedidos de outras famílias que vendo as nossas ações nos procuram, né? Então, é uma situação muito complicada, porque a gente não consegue dar conta de toda a demanda que existe por parte dos moradores das ocupações e dessas comunidades, né? Então, mas as nossas ações têm sido, né, mesmo na dificuldade, de ajudar da forma que a gente pode. Então, a gente tem organizado um processo de conscientização, né, nas ocupações, de quem puder ficar em casa, de quem não pode, que é a maioria, de se higienizar, né, lavar as mãos, enfim, todas as recomendações das autoridades sanitárias nós estamos passando para as ocupações e, ao mesmo tempo, fazendo essas ações de solidariedade. Amanhã, feriado, a gente vai ter, né, um baile de conscientização lá na Rocinha com o MC Galo, cada um na sua laje, para reforçar
a importância do isolamento social. Então o Galo vai fazer um baile lá da laje dele, alugamos um som lá potente, então os moradores lá da Rocinha, não de toda, né, mas de uma parte, né, que a Rocinha é enorme, vão poder ouvir aí um show do MC Galo. E entre as músicas a gente vai fazer umas falas de conscientização para que a população, enfim, respeite o isolamento social da forma que der. Sempre lembrando que é a responsabilidade do governo federal garantir que as pessoas tenham o direito de ficar em casa, né? E é possível fazer isso. É possível. Então, eu queria até te dar esse gancho, né? Aproveitar que a gente ainda tem 15 minutos. Quando você começou a falar, é possível fazer a quarentena, né? Fazer o distanciamento social, desde que tenha uma política econômica clara para isso e que seja igualitária para o povo, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para que a gente pudesse discutir um pouco das experiências socialistas, né? Especialmente o caso da Venezuela, né? Que nos parece tão caro e tão familiar, porque a Venezuela é um país que sofre um bloqueio econômico gigantesco, né? Uma sabotagem, tanto da burguesia interna, da burguesia nacional, quanto dos Estados Unidos, que desvia o dinheiro do petróleo. Sofreu uma grande campanha midiática por conta dos refugiados, as pessoas que se distanciavam da Venezuela. E hoje a gente vê a Venezuela, uma marcha de retorno dessas pessoas à Venezuela, e a Venezuela enfrentando heroicamente, e no último dia, né, nas últimas 24 horas, não teve nenhum novo contágio. Então eu queria abrir esse momento para que você pudesse dar mais detalhes sobre isso, outras experiências também, né, que nos deixam claro que é possível vencer a pandemia. O caso mais próximo de nós é a Venezuela. Testagem em massa na população. Até esse dia saiu uma matéria muito interessante dos caçadores do corona, né, que são os médicos, os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente de buscar ali os infectados, colocar em isolamento social, enfim. Acho que a Venezuela é a prova de que o problema não é dinheiro, né? A Venezuela é consideravelmente um país com muito menos recursos do que o Brasil, né? A gente esquece que o Brasil é uma das 7 maiores economias do mundo, enfim, com potencial de até subir nesse ranking aí, né? Então, o que mostra, na verdade, é que falta uma política econômica, não só econômica, uma vontade, né, política do governo de manter as pessoas em casa. Posso dar um outro exemplo, né? Aqui do lado, a Argentina também... há 20 dias atrás, os casos do Brasil e Argentina estavam ali parelho, né? E hoje o Brasil tem 10 vezes mais casos do que a Argentina, né? Mas falando das experiências socialistas, nós temos o Vietnã, que é do lado ali da China, pouquíssimos casos e nenhuma morte pela Covid-19. Coreia do Norte, nenhum caso registrado, né, pela Covid-19. A China, que foi o epicentro e foi o surgimento, né, do vírus, hoje está valendo no Twitter que acabou a quarentena. As pessoas já estão voltando a trabalhar normalmente, entrando nos prédios sem identificação. Enfim, a vida está voltando ao normal na China já, né? E isso, na verdade, é um reflexo de planejamento estratégico, de planejamento econômico e de socialismo. É uma outra configuração da sociedade, né? É a solidariedade, é as pessoas respeitando a quarentena, respeitando o lockdown. Pô, imagina você fazer o lockdown num país do tamanho da China, né? Isso não é algo, não é algo insignificante, muito pelo contrário. O povo chinês é um povo heróico, 1,5 bilhão de pessoas, sabe, dentro de casa, num sistema de saída. Eu li um pouco, só podia sair uma pessoa por família, e no intervalo mínimo de 3 dias, você fazer isso com 1,5 bilhão de pessoas, só mesmo o socialismo, né? Então, acho que essa crise, né, do corona tem dado uma grande lição para o mundo de qual foi o sistema que fracassou e qual foi o sistema que deu certo. Apesar
da guerra ideológica, da difamação que se faz das experiências socialistas, né? Nós temos aí o socialismo dando aula, né? E isso que eu nem comecei a falar de Cuba, né? Que aí, como os flamenguistas gostam, é outro patamar, né? A Cuba décadas de um bloqueio econômico criminoso que tirou bilhões e bilhões em dinheiro e aquela ilha, aquele povo dá um exemplo de solidariedade para o planeta, enviando médicos para todo quanto é lugar, enfim, para a Europa civilizada, democrática, liberal, iluminada, né? E quem está ajudando são os cubanos, são os chineses, né? Então, acho que isso aí eu estou muito na linha de quem diz que nós não podemos voltar ao normal, né? Porque a normalidade é a normalidade capitalista desses números que nós já falamos, de 13 milhões de desempregados, de 100 milhões de pessoas vivendo com R$ 400 por mês. Essa é a normalidade capitalista que a gente quer deixar para trás, né? E ter uma perspectiva de construção de uma outra sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade socialista que tem dado aí um show no combate, tem dado exemplo para o mundo de que é possível sim. Olha, a gente tem mais 5 minutinhos, vou te dar mais uma pergunta bônus aí, para você falar aproveitando que a gente está falando de experiências socialistas no combate à Covid, falar das experiências socialistas no combate ao déficit habitacional, né? Eu havia lido outro dia que... Venezuela zerou o déficit habitacional. Isso, segue, tá contigo, já passei a bola, é isso. E como que ela fez isso? Como que ela fez isso? É isso. Como ela fez isso? Com planejamento, né? Com socialismo. É assim que se faz. Com pouco dinheiro, né? Priorizando onde esse dinheiro vai ser investido, né? Então a Venezuela, ela optou por investir em moradia popular, por investir na distribuição de alimentos, enfim, essa é a luta. Confesso que não sei como é no Vietnã, na Coreia do Norte, na China, né? Mas sei que em Cuba e na Venezuela essa questão está muito avançada, né? Cuba, se não zerou, é muito próximo de zero, né? O déficit habitacional, e a Venezuela recentemente zerou, com bloqueio econômico, com inflação de 1 bilhão%, sei lá, que dizem, enfim. Enquanto aqui a gente não consegue. O Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, que já foi capital de um país com dimensões continentais como o Brasil, ter 400 mil moradias de déficit, né? É isso. Ter 1/3 da população morando em favela, sem saneamento básico. Só botar na balança e comparar, né? Não tem como. Enfim, socialismo... Ou barbárie. Dá um banho. É isso, meu amigo. A gente vai chegando ao fim. Se você quiser deixar um recado aí para a galera, você fique à vontade, né? Agradecer sua participação, foi muito bacana. Uma iniciativa que a gente começou há 2 semanas atrás e vem convidando alguns camaradas de luta para fazer o debate das suas experiências e também para a gente poder ocupar esse tempo de distanciamento com formação política, com troca de experiências, com acúmulo, né, tanto de relatos quanto acúmulos teóricos, né, e das diversas lutas, como que a gente pode unificá-las em prol da transformação socialista, né? Eu acho que não tem outro horizonte, né? Aproveitando o gancho que você deu, de como que as experiências socialistas estão lidando com a pandemia, é um momento único para a luta ideológica, né? Porque, de fato, só as experiências socialistas estão evitando que a coisa se torne um caos social, né? Se torne o que a gente vê nos outros países, no Ocidente liberal, é uma política genocida, né? Deixa morrer. Foi isso que o presidente do Brasil deixou claro para a gente, né? E é por isso que há tantas fake news quanto a China, por isso que há uma difamação enorme da Venezuela,
né? A embaixada, o Itamaraty acabou de expulsar os embaixadores e diplomatas venezuelanos residentes no Brasil, corpo diplomático da Venezuela, e porque não estão de bobeira, porque sabe que só o socialismo foi capaz de combater essa e as próximas pandemias que virão. Né? Então, mais uma vez, agradecer a sua presença, que você deu o recado final aí para a gente encerrar essa nossa live. É isso, agradecer aí o convite, né, do coletivo Utopia Brasileira. Rapidamente, eu acho que dizer que também, pegando o gancho do que você colocou, não é à toa também que o Bolsonaro faz uma grande disputa ideológica, né? Eu acho que a esquerda ainda não conseguiu dimensionar, mas, por exemplo, quando se coloca o Moro, né, que saiu agora, e o Paulo Guedes, né, mas se esquece da tropa de choque ideológica do governo federal, que é o Entraub, Damares e o Ernesto Araújo, esses três são a tropa de choque do governo federal. Esses que parecem três amalucados, né? Que parecem amalucados, mas na verdade estão fazendo uma luta ideológica. Não à toa, esses três são os ministros que têm mais popularidade entre a base de extrema-direita bolsonarista, né? Que é a turma do Olavo de Carvalho. Então, eles entenderam que a luta ideológica, cultural, é tão importante quanto. Né? Por exemplo, hoje se debate no governo de abandonar o ultraliberalismo e seguir numa linha mais desenvolvimentista, deixando o Paulo Guedes de lado e seguindo mais uma linha da ala militar. Isso, uma mudança econômica um pouco mais desenvolvimentista, é possível se pensar nesse governo, mas não é possível se pensar que esse governo vai abandonar a luta ideológica de atiçar a sua base contra a esquerda, de dizer que vai varrer a esquerda. Enfim, então temos que ficar de olho nesses três ministros, porque eles mostram a temperatura da base bolsonarista mais radicalizada, mais fiel, né, e que pauta a luta ideológica. Então é isso. Agradecer mais uma vez aí o convite e pedir para todo mundo que assistiu ou que ainda vai assistir depois, que entre nas redes sociais das Brigadas Populares, acompanhe o nosso trabalho. Quem puder, né, doar também vai ajudar bastante. Quem não puder doar, ajudar, né, compartilhando, né, e divulgando no seu círculo de amizades, né, porque a gente está nesse trabalho, estamos em busca aí de recursos para distribuir mais cestas básicas, né, enquanto durar essa pandemia. E é isso, estamos na luta, pátria livre, poder popular. Venceremos. Valeu, meu camarada. Um abraço a todos. Valeu, obrigado irmão, por terem assistido, a galera que participou. Deixar um abraço para o vereador Leonel Brizola, sempre junto nessas lutas. Um abração e obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Como é que sai? Eu tô terminando aqui.